Abacuque capítulo 3, versículo 17. Aleluia. O Senhor tinha dado uma resposta, para o profeta, e aqui ele estava glorificando a Deus, e ele disse assim: mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videias, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor, me alegrarei no Deus da minha salvação. Amém? Glória a Deus. Pode sentar, irmãos. Aqui, irmãos, esse profeta, o profeta Abacuque, ele estava vivendo em Judá, e ele estava vendo assim um cenário muito triste na frente dele. Ele estava vendo violência, maldade, opressão, as pessoas brigando o tempo todo, a lei amortecida, não se fazia justiça nos tribunais, e as pessoas ruins eram mais numerosas do que as pessoas boas. E aí esse profeta, ele ficou assim, querendo indagar o Senhor, perguntar para o Senhor: por que está acontecendo isso? Lembrando que o profeta, ele não estava murmurando, porque quando a gente murmura, a gente está falando de uma coisa que está acontecendo com a gente, porque a gente provocou aquilo, e aí a gente fica murmurando: por que está assim, por que está assado e tal. Não, essa situação que estava acontecendo não dependia do profeta, dependia de algo que estava acontecendo com as pessoas, com a sociedade. E aí a gente vê que a gente pode perguntar para o Senhor, quando está acontecendo alguma coisa na nossa vida, a gente pode perguntar: Senhor, por que está acontecendo isso na minha vida? Senhor, me mostra por que está acontecendo isso, o que eu posso fazer, Senhor, para que o Senhor volte a me abençoar novamente, para que o Senhor me mostre onde eu errei, onde que eu possa pedir perdão para o Senhor, para que o Senhor sonde o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. E aqui o profeta indagou: Senhor, por que isso está acontecendo? Por que, Senhor? Aí o Senhor falou para ele assim: olhem e admirem-se, pois passem seus dias algo que vocês não acreditam, mesmo que lhes contassem. Estou levantando os babilônios, um povo cruel e violento. Aí o Senhor estava falando assim para aquele povo que estava adorando a outros deuses, aquele povo que estava corrompendo a justiça, que estava cometendo maldade, que estava, aqui no livro de Zacarias a gente vê que o povo estava se divorciando, a rolé, e Deus não se agrada do divórcio. Os governantes não estavam cumprindo a lei, os sacerdotes, ao invés de adorar somente a Deus, eles adoravam a Deus, mas eles também, dentro do mesmo templo, eles acendiam incenso para os outros deuses, sacrificavam para os outros deuses. Ali no livro de Ezequiel a gente vê a visão que o Senhor deu para Ezequiel, ele entrando dentro do templo espiritualmente e vendo aqueles sacerdotes oferecendo incenso, oferecendo sacrifício para outros deuses. Uma leva de coisas estava acontecendo com o povo de Judá. Judá estava desagradando ao Senhor em todos os sentidos. Uma multidão de pecados estavam ali sobre a cidade de Judá, sobre o povo de Israel, o povo de Judá ali. Então o Senhor, ele ficou muito triste, porque o Senhor, ele deu a oportunidade para esse povo se arrepender. Ele deu a oportunidade para esse povo olhar para trás e ver o quanto o Senhor livrou esse povo, o quanto o Senhor guardou esse povo, o quanto o Senhor fez milagres por esse povo. Aqui no capítulo 3 está falando assim, Abacuque orando, falando: neste momento de tanta necessidade, ajuda-nos outra vez como
e a praga vem logo atrás. Ali ele estava lembrando das pragas do Egito que o Senhor livrou o povo de Israel. E ali no versículo 8, foi com a ira do Senhor que feriste os rios e dividiste o mar. Aqui ele está lembrando de como o Senhor abriu o mar para o povo passar. E aqui no capítulo 3, versículo 11, está falando daquela passagem lá do livro de Josué, que o Senhor parou o sol e a lua. E aqui no mesmo versículo 11, ele fala assim do poder do Senhor. Pisaste as nações, saíste para resgatar teu povo, para libertar teus ungidos. Aqui o Senhor sempre livrava, sempre resgatava o povo dele. E ele, lendo essa palavra, ele estremecia o coração dele. Ele criava um temor no coração dele. E é isso, irmãos, quando nós lemos a palavra do Senhor, quando nós lemos a Bíblia, quando nós estamos passando por um momento de dificuldade, por um momento de escassez, aí a gente vai lá na Bíblia e lê uma palavra sobre alguém que está passando por um momento de escassez, de pobreza, de prova. Aí a gente lê lá e fala que o Senhor vai entrar com providência, que o Senhor vai abrir a porta, que o Senhor não desampara o justo. E aí, irmãos, nós temos que tremer e temer sobre aquela palavra e crer naquela palavra que o Senhor, através daquela palavra, da nossa fé na palavra de Deus, o Senhor vai abrir as portas para nós. E aqui o profeta falou que ele tremeu diante dessas palavras, estremeci. Aqui no capítulo 3, versículo 16, ele diz: estremeci por dentro quando ouvi isso. Então aqui, irmãos, voltando, o Senhor falou para ele que iria enviar os babilônios. E aí ele falou: Senhor, mas e os justos, Senhor? Nós vamos ficar aqui esperando que esses babilônios venham e nos mate? Nós vamos ser presa deles, Senhor. Mas, Senhor, o Senhor não é um Deus justo, o Senhor não é um Deus de justiça. Aqui no capítulo 1, versículo 14, está falando: somos apenas peixes para ser apanhados e mortos? Somos apenas seres do mar que não tem quem os guie? Seremos fisgados para os seus anzóis e pegos nas suas redes? Aqui o profeta estava clamando ao Senhor pelo justo, porque aquela nação não era toda contaminada, ainda tinha alguns ali que clamavam ao Senhor, que criam no Senhor. Nós olhamos para o cenário de hoje em dia, nós vemos tudo isso, nós vemos violência, maldade, opressão. Nós, os justos, quem é justo ainda? Amém? Levanta a mão. Os justos, eles se sentem oprimidos por causa da maldade deste mundo, por causa da violência deste mundo, por causa das coisas que estão, da injustiça, da falta de justiça, a justiça que não acontece, a justiça que é morosa. O justo, ele se sente oprimido no meio disso tudo, no meio ali das pessoas que roubam, que extorquem, que usam de maldade. O justo é oprimido. E ali Abacuque estava falando: Senhor, e nós, Senhor? Nós vamos ficar aqui como presos, Senhor, e nós? Aqui o Senhor fala: eu vou enviar um povo mais ruim que esse daí. Aí a gente lembra daquela palavra: ah, você é bravo? Você vai encontrar alguém que é mais bravo que você, né? Quem já não ouviu esse tamanho de alguém um dia? Você é bravão, né? Você é o bichão, né? Então você vai achar um que é mais bravo que você, que vai quebrar a tua cara. E você vai parar com isso, de ser briguento, de mexer com a vida dos outros, de fazer maldade. Quem já não ouviu isso de alguém, né? Quando tem alguém ali que é o bichão, que é o malvadão, um dia ele encontra alguém mais bichão que ele para derrubar ele. Foi isso que aconteceu. O povo de Israel estava cometendo todo aquele pecado. Não todo o povo, uma parcela. Eles eram mais numerosos do que os justos, mas eles estavam ali cometendo essas coisas. E ali o Senhor falou: eu vou levantar um povo pior que eles, que são os babilônios. Esse povo, eles são cruéis e violentos. Eles não dormem, eles não cochilam, eles fazem maldade até de madrugada. Eles tramam mal até quando eles estão dormindo. Olha só. Deus ia levantar um povo pior. Então aí, irmãos, nós vemos que quando nós somos justos, o Senhor envia justiça para nós. O Senhor envia bondade para nós. O Senhor envia prosperidade para nós. Mas quando a nação é cruel, quando o povo é cruel, o Senhor envia alguém pior que ele. Quando alguém é cruel, o Senhor envia alguém mais cruel. Quando alguém é trapaceiro, o Senhor envia alguém
mais trapaceiro para andar com ele. Quando alguém é caluniador, o Senhor envia outro pior para caminhar com ele. Então, irmãos, o que sobra para nós é sermos justos, para que o Senhor envie a bondade para nós, para que o Senhor envie o bem para nós. O justo, a tendência dele é caminhar com o justo, mais justo que ele. Então aqui o Senhor nos ensina com quem que nós devemos andar, com quem que nós devemos nos relacionar, como que deve ser a nossa família, porque de acordo com a maneira que a gente procede, o Senhor vai enviar para nós também. E aí, nós vamos querer a bênção ou a maldição, né? A palavra do Senhor lá no livro de Êxodo, se não me engano, Deuteronômio, fala assim: eis que eu coloco diante de ti a bênção e a maldição, escolhe, pois, qual que você vai querer. Então, que nós vamos escolher a bênção, nós vamos escolher ser justos, nós vamos escolher andar na bondade, na misericórdia, no amor, em nome de Jesus. Mas aqui a maioria de Judá escolheu andar no engano, na injustiça, na maldade, ali nas contendas. Irmãos, nós vemos hoje, que está falando aqui, olha, que o povo, estou cercado de pessoas que discutem e brigam o tempo todo. Não é assim, irmãos? Nós temos visto esse cenário diante de nós. E aqui o Senhor ia levantar esses babilônios. O profeta clamou por justiça, porque Deus é um Deus justo. E ali o Senhor falou o que ele iria fazer. E ali o Senhor falou, né? Falou para Abacuque as grandezas dele. E Abacuque tremeu e temeu dentro dele ao ver isso, tanto que o Senhor tinha livrado o povo dele. E eu te digo nesta noite, baseado na palavra do Senhor, diante de tudo que o Senhor já fez por nós, diante de todos os livramentos que o Senhor nos livrou, das bênçãos que o Senhor nos abençoou, das coisas que Ele nos deu. Irmãos, nós temos paz na nossa casa, na nossa família. Nós temos a provisão do Senhor. Quando o negócio está apertado, o Senhor vai lá e nos socorre. Nós temos saúde, nós temos as nossas pernas, nossos braços para caminhar, para trabalhar. Tudo isso, irmãos, é bênção do Senhor. Às vezes a gente olha para o cenário aí fora e a gente fala assim: hoje mesmo eu olhei para o cenário político do Brasil e eu pensei, meu Deus, o que falta de pior para acontecer? Mas aí depois eu me arrependi e pensei comigo: não, mas não está aqui dentro da minha casa, não está ruim, porque dentro da minha casa tem alimento, tem paz, tem a presença de Deus. Eu posso deitar no meu travesseiro e dormir tranquila. Isso não é ruim, isso é bom, isso o inimigo não tirou de mim. Ainda que eu olhe aí para fora e veja que o cenário está ruim, eu vejo que não há justiça, que há violência, que há maldade e que a igreja do Senhor se sente oprimida. Ainda que eu veja tudo isso, mas eu olho dentro da minha casa, vejo paz, vejo a presença de Deus, vejo a provisão do Senhor. E aqui, irmãos, o Senhor diz que iria enviar esse povo maldoso, mas que aqueles que Senhor, olhem para os arrogantes, os perversos, que em si mesmos confiam. O justo, porém, viverá por sua fidelidade a Deus. Amém? Ali os babilônios iam entrar, iam destruir, iam fazer uma matança, iam fazer um terror ali. Mas os justos viveriam pela fidelidade. O Senhor iria livrar aqueles que eram fiéis a Ele. Olha só, irmãos. Quando nós estamos cercados de pessoas ruins, de maldade, de tudo isso, se a gente manter a nossa fidelidade com Deus, o Senhor nos livra. Se nós formos fiéis, ainda que as pessoas tenham o certo por errado e o errado pelo certo, né? Hoje em dia, as coisas erradas parece que viraram moda. Virou moda as pessoas fazer coisa errada, fazer aquilo que é o contrário do que seria o certo. Ainda que a gente tenha o certo por certo, o errado por errado, seja fiel ao Senhor, esses babilônios de hoje em dia, essas pessoas maldosas, essas lutas, essas opressões, elas não virão sobre nós. Nós seremos guardados pelo Senhor, porque essa palavra aqui, irmãos, ela vive até hoje. Essas promessas são para nós hoje, aqueles que são fiéis, aqueles que guardam a fidelidade do Senhor. E aqui, irmãos, nós vemos que o Senhor prometeu aqui para esse profeta que iria mandar um outro povo, né? E aí o profeta: Senhor, mas e agora? E o justo, Senhor?
Aí o Senhor falou, eu vou mandar uma outra nação para tirar essa daí, para vocês ter paz novamente. Aí iria acabar os 70 anos, né, do exílio do povo. Então, irmãos, o Senhor não foi maldoso aqui com esse povo. O Senhor, Ele fez justiça com esse povo. Porque o Senhor já estava falando com eles há tanto tempo. O Senhor deu a oportunidade para eles se arrepender. Usou o profeta Jeremias para falar com eles durante alguns anos. Ali, durante alguns anos, o profeta clamou, o profeta chorou por eles. Foi lá na frente, foi humilhado por eles. O profeta passou ali, irmãos, coisas terríveis com aquele povo, tentando alertar aquele povo do que estava por vir. E ali também levantaram-se os falsos profetas para falar que não iria acontecer aquilo não, que o povo não ia para o exílio não, que o povo não ia sofrer tudo isso não. Mas aí o Senhor cumpriu o que Ele prometeu. O Senhor usou aquela fase de 70 anos daquele povo para disciplinar aquele povo. Porque o Senhor não desistiu daquele povo. Aquele povo era um povo particular dele. Irmãos, o Senhor não desiste de nós. Nós somos o novo Israel do Senhor. Às vezes nós erramos, nós falhamos. E o certo seria nós pedirmos perdão para o Senhor e voltar para os caminhos do Senhor. Mas muitas vezes, irmãos, nós não fazemos assim. Aí o Senhor vai lá nos disciplina. Ele poderia muito bem desistir de nós. Não quero mais saber do pastor Mariano. Não quero mais saber da Cida. Não quero. Pecou. Não quero mais olhar. Não, o Senhor nos ama. Ele não tem essa. Os homens, irmãos, quando nós fazemos alguma coisa contra eles não querem mais saber da gente, mas Deus não é assim. Deus, Ele nos disciplina para que a gente venha reconhecer o nosso pecado e venha se voltar para Ele, porque o Senhor não desiste de nós. Aleluia. Fala assim para você mesmo: o Senhor não desiste de mim. O Senhor não desistiu da minha vida. Aleluia. Olha o tanto que o Senhor te ama. Olha o tanto que o Senhor luta pela tua vida. Porque se Ele fosse o Pai desnaturado, Ele largaria você, Ele deixaria você, mas não, Ele te ama, amém? E aqui, irmãos, nós vemos a importância da gente ler a Bíblia, da gente saber o que está escrito na palavra do Senhor. Aqui esse profeta, ele veio e ele temeu diante do que o Senhor fez. E aí ele creu mais, o coração dele se alegrou mais. Aqui está: todavia me alegrarei. Depois que ele viu tudo que o Senhor fez, o coração dele se alegrou, porque ele creu que o Senhor iria fazer de novo pelo povo dele. Então a importância de nós lermos as Escrituras e nós citar as Escrituras quando nós estivermos orando. Senhor, eu estou passando por isso, mas a tua palavra diz isso, Senhor. Então, Pai, já que eu sou mais que vencedor, eu tomo posse desta palavra e eu vou vencer em nome de Jesus. Amém, irmãos? Aqui também, irmãos, nós temos a liberdade para questionar o Senhor. Sabe o que isso significa, irmãos? A gente não ser passivo com o mal. Às vezes o mal está entrando na nossa casa, está se andando dentro da nossa casa. E aquilo dali não é permissão do Senhor, diferente do que estava acontecendo aqui. Aí o Senhor vai lá, irmãos, e luta por nós, guerreia por nós, e aquele mal cai por terra. A gente resiste àquele mal e a gente vence ele no nome do Senhor. Amém? A liberdade para você questionar, para você perguntar para o Senhor: Senhor, por que isso, Senhor? Né? Então aqui também esperar o Senhor falar. Aqui o profeta perguntou para o Senhor, e ele falou: eu vou me colocar em torno de vigia, até o Senhor falar comigo. Quando você vê que tem alguma coisa que está fora daquilo que você acha que é normal, pergunta para o Senhor e espera o Senhor falar. Fica de vigia e espera o Senhor falar. Amém? Esperar a justiça do Senhor, mesmo que demore, e se alegrar. Amém? Que nem esse profeta disse: não é esperar assim: Senhor, demorando, Senhor, está ruim, está não sei o que, né? Não, esperar alegre do Senhor, crendo na promessa dele, do que ele já fez pelo povo dele no passado. Amém? Glória a Deus. Lê a Bíblia com temor, irmãos. Quando você lê a palavra do Senhor, você lê e fala: meu Deus, olha isso aqui, Senhor. Quando eu estava lendo a Bíblia toda lá no Ceará, estava lendo ali a história do povo de Israel, eu ficava querendo ler toda hora para saber o que ia acontecer, e aquela expectativa, aquela coisa, irmãos. Foi uma das melhores épocas da minha vida.
quando eu estava lendo a Bíblia, assim, a história do povo de Israel ali nos primeiros livros da Bíblia, coisa mais linda, uma coisa que dá vontade de você ler e você fica ansioso para ler. E você lê e você crê, amém? Que aquilo vai acontecer com você também. Que aquela bênção, aquela vitória vai cair para você também, em nome de Jesus. Lê a Bíblia com temor, com fé, em nome de Jesus. Amém. Viver em fidelidade, que nem aqui o Senhor falou assim, que o Senhor salvaria o justo e ele viveria por sua fidelidade a Deus. Então, irmãos, nós devemos viver em fidelidade ao Senhor. Mesmo que o mundo fala para nós que não, que o certo é errado e que o errado é certo, mas não, temos que ser fiéis ao Senhor, amém? Glória a Deus. Ver a diferença entre o justo e o injusto. Irmãos, naquele tempo dava para ver a diferença do justo e do injusto, porque o justo andava em fidelidade ao Senhor, mas o injusto cometia injustiça, mentia, enganava, roubava, e aí dava para ver a diferença de quem era justo, de quem era injusto. E hoje, irmãos, nós vemos esse ano que passou, nós vemos a diferença de pessoas justas e de pessoas injustas. Nós vemos pessoas apoiando, pessoas que apoiam o aborto, Nós vemos cristãos, irmãos, apoiando uma ideologia que apoiava a liberação das drogas, apoiava os ativismos que estão por aí, e tantas outras coisas que Deus abomina. Nós vimos, irmãos, o ano passado, a diferença daqueles que servem ao Senhor e querem andar nos seus caminhos, e que também odeiam as coisas que Deus odeia. Mas também nós vimos a diferença entre aqueles que, por mais que eles sabiam que aquela ideologia era maligna, eles preferiram seguir aquela ideologia e foram atrás dela. Nós vimos, irmãos, a diferença do justo e do injusto. E a palavra do Senhor diz que, que existe a esquerda e a direita, né? O justo e o injusto. Existe, irmãos. Então nós podemos ver hoje o justo e o injusto. Nós podemos ver com os nossos olhos. Nós podemos ouvir com os nossos ouvidos quem são os justos, quem são os injustos. Amém? E que nós devemos escolher o caminho da justiça. Ainda que a mídia fale para nós tantas coisas, queira nos convencer, queira taxar nós como pessoas ultrapassadas, pessoas conservadoras ultrapassadas, mas ainda assim nós temos que ser a diferença, ser o justo, amém? Em nome de Jesus. E aqui, irmãos, o povo foi para o exílio porque o Senhor prometeu e ele cumpriu, porque ele queria disciplinar aquele povo. E aqui, irmãos, o Senhor puniu mesmo. Alguns o Senhor puniu com morte, outros viviam na guerra, outros ficaram com fome lá na cidade, nos destroços da cidade, e outros foram para o cativeiro. Esses que foram para o cativeiro foram aqueles que o Senhor queria livrar. Amém? Amém. Eles não foram para o cativeiro para morrer, não. Eles foram para o cativeiro porque o Senhor queria livrar eles. Porque o Senhor queria fazer eles retornar para a cidade deles e viver naquela cidade. Amém? Então, irmãos, nós não devemos temer a justiça do Senhor. Estamos vivendo tempos difíceis, mas a promessa do Senhor é nos proteger, nos livrar, nos guardar. Amém? Que você possa olhar para dentro da tua casa, dentro da tua família e ver o livramento do Senhor sobre a tua casa. E louvar o Senhor e ser grato ao Senhor por tudo isso que o Senhor tem feito por nós. Amém? Vamos ficar de pé? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Oh, Deus Todo-Poderoso. Coloca a mão no teu coração. Vamos agradecer ao Senhor, irmãos. Aleluia. Aleluia. Porque nós estamos vivendo tempos difíceis, mas o Senhor tem nos guardado. O Senhor tem nos livrado. Quando Jesus agradeceu pelo pão, o Senhor multiplicou o pão. Vocês perceberam que Jesus não pediu para o pão ser multiplicado? Ele agradeceu pelo aquele pão que estava ali. E ali o Senhor multiplicou o pão. Então nós vamos agradecer pelo que nós já temos. E o Senhor vai multiplicar. Eu creio que a palavra do Senhor é verdadeira. Lembra ainda o que você tem hoje na tua vida. E você pode dizer para o Senhor, muito obrigado, Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus querido, nós estamos aqui, ó, Pai, diante de Ti, Pai. Nós vemos, Pai, nesta palavra, Pai, que num tempo difícil, Pai, onde o Senhor levantou pessoas ruins, Pai,
disciplina, mas o Senhor não desiste, Pai. O Senhor não abandona, o Senhor é fiel. Obrigado, Jesus. Obrigado.